Pessoal, bom dia. Que Deus nos abençoe, que nós possamos, todos nós aqui, termos um encontro agradável nessa manhã e que possa ser, sobretudo, proveitoso. Na nossa sequência de trabalho aqui, do domingo de manhã, em que estamos estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos dar sequência ao estudo do capítulo 21, que se chama Haverá falsos cristos e falsos profetas. Só que nós vamos abordar a sequência, como eu disse, os itens 6, 7, 10 e 11. As matérias a serem estudadas são essas que estão aqui. Não acrediteis em todos os espíritos, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. São alguns tópicos que o Kardec colocou aqui para enriquecer um pouquinho mais aquela abordagem que já foi iniciada no domingo passado. Nós temos, logo de início dessa análise de hoje, o item 6, não acrediteis em todos os espíritos, onde o Kardec usou esse texto da primeira epístola de João, que está no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 1. Meus bem-amados, não acrediteis em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A abordagem de hoje está voltada especificamente para a questão dos falsos profetas, falsos cristos, enfim, das comunicações falsas, suspeitas, más, que possam provir do mundo espiritual. Domingo passado foram abordados outros aspectos dessa questão. O Ricardo o fez aqui, do ponto de vista aqui da terra, dos falsos cristos, dos falsos profetas terrenos. Hoje essa questão se volta mais para o lado dos espíritos enganadores. Por isso que ele começa com essa advertência de João, que está lá na primeira epístola, no Novo Testamento. Quando João fala, não acrediteis em qualquer espírito, experimentai antes se são de Deus, é óbvio que ele está querendo dizer, para a gente ter cuidado em procurar saber se os espíritos são de fato mensageiros fiéis, se vêm de fato em nome de Deus. A expressão são de Deus é apenas uma figura de linguagem, porque todos os espíritos são de Deus, né? Todos somos, independentemente do grau de desenvolvimento, independentemente da moralidade, da bondade, todos são espíritos de Deus. O que ele quer dizer efetivamente é o cuidado, é com relação ao cuidado que se deve ter. Então, esse texto tem alguns pontos interessantes, eu vou destacar alguns. O Kardec comenta essa advertência de João, dizendo no início assim: não soliciteis milagres nem prodígios ao Espiritismo, porque ele declara formalmente que não os produz. E aqui ele diz antes uma coisa assim, os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, pelo contrário, dar-lhes o último golpe. Da mesma maneira que a física, a química, a astronomia, enfim, as ciências de um modo geral,
revelam conhecimentos, leis do mundo material, o Espiritismo é a ciência do Espírito. Vem revelar leis que regem as relações entre o mundo incorpóreo e o mundo corpóreo. Então, fica, através do Espiritismo, comprovado que tanto quanto as leis científicas, da química, da física, da astronomia, etc., o Espiritismo, ao demonstrar esses fatos todos do relacionamento físico e extrafísico, vem também demonstrar que esse relacionamento, essas relações, estão fundamentadas em leis naturais, que não são, obviamente, da alçada da ciência comum, né? E à medida que o Espiritismo vem explicar esta ordem de fenômenos, ele põe por terra aquelas crenças todas no sobrenatural, no maravilhoso, à medida que oferece explicações, esclarecendo que tudo está baseado em leis naturais, né? Aí ele vai entrar na questão propriamente dita dos falsos profetas, digamos assim, do mundo espiritual. O Espiritismo revela outra categoria, bem mais perigosa, de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios. Aqui, esse texto prossegue explicando algumas coisas assim, por exemplo, antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, antes do surgimento do Espiritismo, que trouxe todas essas explicações, que veio naturalmente detalhar como é que se passam essas relações, a existência do mundo espiritual, o processo de intercâmbio, de intercomunicação, de interação do mundo espiritual com o mundo físico, antes disso, os espíritos agiam muito mais livremente, às ocultas, porque as pessoas não tinham noção do que se passava. Então era muito mais fácil para o espírito enganador atuar sobre uma pessoa, sobre outra, através da mediunidade inconsciente, que era uma coisa muito comum. As pessoas não tinham nenhum conhecimento acerca de mediunidade. Então o que acontecia? Não sabiam lidar com isso. Os espíritos mal intencionados, no caso, agiam livremente. E encontrando um campo favorável em determinada pessoa, exploravam, atuavam sobre essa pessoa, visando atingir os seus próprios interesses. E ele vai dizer aqui mais, ó, o número daqueles que em diversas épocas, mas sobretudo nos últimos tempos, se apresentaram como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até mesmo como Deus, é considerável. O Kardec apresenta no trabalho dele, se nós pegarmos o livro dos médiuns, onde ele inclui algumas dessas comunicações, eram muito comuns. Espíritos tentarem se fazer passar por Jesus, por Maria, por Pedro, por qualquer um dos apóstolos, e até mesmo por Deus, como ele coloca aqui. E muitas vezes as pessoas muito crédulas aceitavam tudo, porque não tinham esse conhecimento que permitisse uma análise mais rigorosa, como o Kardec veio propor. Essa questão, antes de entrarmos ali, só mais um comentário aqui. Quando João fala na epístola, examinai se os espíritos são realmente dignos de confiança, se vêm da parte de Deus, se são espíritos bons, antes de aceitar, ele está querendo advertir exatamente com relação a isso. Muitos se apresentaram
fazendo-se passar por outras pessoas e dando conselhos equivocados, dando informações erradas e assim por diante. Kardec diz assim: o Espiritismo nos oferece os meios de experimentá-los, ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos. Características sempre morais e jamais materiais. Vou destacar só como curiosidade uma perguntinha do Livro dos Espíritos. 624, capítulo 1º da terceira parte. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Essa é uma delas. O texto seguinte daqui desse capítulo que nós vamos abordar, então entra propriamente nas instruções dos Espíritos acerca dessa questão. Os falsos profetas da erraticidade. Erraticidade, é claro, todos nós sabemos, é o mundo espiritual. É a condição dos espíritos que estão desencarnados no intervalo entre uma encarnação e outra, porque ainda precisam reencarnar, porque não alcançaram a condição definitiva de puro espírito, de espírito perfeito, que não necessita mais reencarnar. Então, erraticidade é um termo que o Kardec criou para definir esta situação do espírito desencarnado enquanto ele ainda não alcançou a perfeição e ainda necessita reencarnar, estando, portanto, desencarnado nesta condição. Falsos profetas da erraticidade, uma mensagem do espírito Erasto, que se apresentou como discípulo de São Paulo. Essa mensagem aqui é do ano de 1862. Ele começa dizendo assim: os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, interessante essa informação, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos, que fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhe os seus sistemas absurdos, através dos médiuns que os servem. Então, essa é uma questão das mais relevantes. O cuidado que a doutrina espírita veio recomendar, que o Kardec recomenda no seu trabalho, para que todas as atividades de intercâmbio com o mundo espiritual sejam cercadas do máximo rigor. O uso da mais rigorosa lógica, do mais rigoroso cuidado naquilo que vem do mundo espiritual. Por uma razão muito simples. Ele, logo que começou a lidar com isso, ele descobriu uma coisa importante. A primeira e mais importante constatação foi de que, por trás das mesas girantes, quando ele começou a lidar, estavam almas de homens desencarnados. Isso foi a revelação do mundo espiritual, da existência da alma e da sua comunicabilidade. Essa foi a mais importante. Mas, ao lado desta, uma outra, provavelmente quase tão importante, se não tão importante, de que há espíritos dos mais diferentes níveis de evolução, dos mais diferentes graus de progresso. Portanto, isso representava uma advertência, porque as pessoas muitas vezes eram muito crédulas. A partir dali, e ainda hoje, porque o pessoal esqueceu
Muita gente esqueceu as advertências de Allan Kardec a esse respeito, e a gente vê no movimento espírita muita credulidade, muita ingenuidade, muito misticismo ao lidar com essas questões. As pessoas muitas vezes estão aceitando tudo o que vem do mundo espiritual sem exame, sem análise, sem crítica. Muitas vezes até a pretexto de caridade. Caridade coisa nenhuma. Caridade você tem que ter com pessoas, com espíritos, com textos, com livros, com palestras. Tem caridade coisa nenhuma. Você tem que ser extremamente rigoroso na análise, para não aceitar aquilo que é equivocado. E isso, de certa forma, vem sendo deixado de lado, numa certa proporção. Muita gente recebe muita coisa do mundo espiritual e já vai publicando, independentemente de análise. Essa informação, portanto, é uma das mais importantes. Existem espíritos de todos os graus, de todos os tipos. Existem aqueles que são mais ignorantes do que nós. Existem aqueles que são mais ignorantes do que o mais ignorante dos homens. Existem aqueles que são orgulhosos, pseudo-sábios, maldosos, que tentam insinuar doutrinas equivocadas, semear discórdia. Então, o processo de lidar com questões de comunicações que vêm do mundo espiritual tem que ser tratado como qualquer coisa que houvesse no relacionamento entre nós aqui. Nós não aceitamos tudo que qualquer pessoa nos diga. Nós tomamos certos cuidados, principalmente com a internet. Hoje em dia, por exemplo, o tanto de informação que circula pelos meios sociais, pelas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc., a qualidade delas é péssima. E nós, certamente, aqueles de nós que têm um pouquinho mais de juízo, e provavelmente aqui todos nós temos, nós não vamos levando aquilo tudo em consideração sem análise. Nossa, você viu aqui, falaram isso aqui do Gugu, porque falaram isso aqui, não sei. Quem falou? Por que falou? O que é? Tem alguma procedência isso? Vamos com calma, antes de ficar disseminando, repassando, multiplicando informações que nós não sabemos sequer a procedência. Na lida com o mundo espiritual é a mesma coisa, nós não sabemos de onde vem, quem é que está falando. O sujeito pode usar um nome bonito, respeitável, Jesus. Nossa, então é uma coisa maravilhosa. Não, tem que examinar o que está sendo dito, o conteúdo. O conteúdo é que determina a qualidade do Espírito, não é o nome que o Espírito coloca na comunicação, e nem mesmo o nome do médium que recebe. Não tem nenhuma importância. As pessoas, eu vou comparar com o celular. Imagina que eu recebo uma ligação linda, maravilhosa, a pessoa lê uma mensagem fantástica aqui para mim, profunda, uma filosofia maravilhosa. Aí eu vou dizer, nossa, que celular excelente, né? Eu vou comprar mais uns 2 ou 3 desses, porque eles produzem mensagens fantásticas. Ora, isso seria uma arrematada burrice, não seria? É o que fazem com os médiuns. Mas foi recebida pelo médium fulano e tal. E daí? E daí que foi recebida pelo médium fulano de tal? Se ele não tem o cuidado de analisar, se ele não tem análise crítica, se ele a título de caridade aceita tudo, eu não vou aceitar. E nós não devemos aceitar. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, essa informação que está no item 262 do Livro dos Médiuns, onde o Kardec trata, nesse capítulo aqui, sobre identidade dos espíritos. Se a identidade absoluta dos espíritos é, em muitos casos, uma questão acessória e sem importância, em muitos casos, em outros não. Se é uma comunicação familiar,
Se você foi atrás de um médium para que ele recebesse uma comunicação da sua avó, que você ama demais e quer receber, então é sumamente importante que seja ela mesmo. Porque não interessa para você receber a comunicação de outro, em nome dela. Agora, em termos de comunicações de ordem moral, de instruções, o que importa não é o nome do Espírito, a identidade do Espírito. O que importa é o conteúdo, né? O mesmo já não se dá com a distinção a ser feita entre bons e maus. Essa distinção você precisa fazer. Peraí, então, como é que faz isso? Pelo nome que ele deu? Não. Pelo que ele está dizendo. Pelo que ele está aconselhando. Pode ser-nos indiferente a individualidade deles. Suas qualidades, nunca. Então, eu preciso saber se aquilo está vindo de alguém que merece confiança. Como é que eu vou saber? Ele vai dar o nome que ele queira dar, eu não tenho condição de saber, não tenho condição de aferir. Como é que eu vou aferir isso? Analisando o que ele está dizendo. Eu tenho bom senso para quê? Não é? Em todas as comunicações instrutivas, é sobre este ponto, conseguintemente, que se deve fixar a atenção. Porque só Ele nos pode dar a medida da confiança que devemos ter no Espírito que se manifesta, seja qual for o nome sob que o faça. É bom ou mal o Espírito que se comunica? Em que grau da escala esse Espírito se encontra? Eis as questões capitais. Ele fala aí para ver a escala espírita, que está lá do item 100 ao 113, em O Livro dos Espíritos. Lá ele faz uma apresentação de toda essa classificação. É um dos pontos mais importantes da ciência espírita. É aquele que nos dá a conhecer realmente essa diversidade enorme que existe entre os espíritos, que eles estão situados nos mais diferentes graus. Então, esse cuidado é imprescindível. Vejam o item seguinte, o 263. Como fazer? Os espíritos realmente superiores, não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto de toda trivialidade. Por melhores que sejam essas coisas, se uma única expressão denotando baixeza as macula, isto constitui um sinal indubitável de inferioridade. Com mais forte razão, se o conjunto do ditado fere as conveniências pela sua grosseria. A linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma, e ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversemos algum tempo com ele para que as possamos apreciar. É justamente o que as pessoas não fazem. Se curvam, está chegando do mundo espiritual, então se curvam, não questionam, não discutem com o Espírito, não fazem pergunta nenhuma. Não, tem que perguntar, tem que questionar. Se alguma coisa oferecer uma possibilidade, por menor que seja, de dúvida, alguma coisa que não está legal, tem que questionar. Você está dizendo isso aqui por quê? Qual é a sua ideia a respeito disso? Se for um espírito bom de fato, ele não vai se ofender com isso. Agora, se o sujeito está querendo impor uma coisa falsa, querendo passar por quem ele não é, aí ele vai se ofender. Aí ele não vai gostar do questionamento, porque esse questionamento pode pô-lo a descoberto, pode desmascará-lo. Então, com relação a comunicações de espírito, nós temos que agir impiedosamente. Não com o espírito, com a comunicação. Extremo rigor. Extremo rigor. Isso o movimento espírita parou de fazer, repito, eu falo isso aqui sempre
e vou continuar falando, porque está cada dia pior isso. A inteligência longe está de constituir um indício certo de superioridade. Inteligência está longe de constituir um indício certo de superioridade. Porquanto a inteligência e a moral nem sempre andam emparelhadas, nem sempre andam juntas. Pode ser que sim, pode ser que não. Às vezes o sujeito é muito inteligente, mas não tem moralidade. Não tem moralidade. O espírito pode às vezes ser bom, afável e ter conhecimentos limitados. Sentimentos bons, sinceridade, boa vontade, com conhecimento mais limitado. Ao passo que o outro pode ser muito inteligente e instruído, mas inferior em moralidade. Então, inteligência não é indício, por si só não. Não é um indício certo. É um indício, sim, de superioridade, mas não é absolutamente certo. Porque o sujeito pode ser muito inteligente e pode ser mau. A história nos mostra isso, não é preciso aqui nós detalharmos. Estamos cheios aí de exemplos de pessoas, vamos falar de homens encarnados, altamente inteligentes, mas que usaram mal essa inteligência, né? Outro item que eu comentei agora há pouco: os espíritos bons jamais se ofendem com a crítica rigorosa, pois eles mesmos nos aconselham a proceder assim, e eles não têm nada a temer do exame. Então, para eles não tem nenhum problema, porque ele de fato ele é superior mesmo, pode fazer o questionamento que quiser. Para ele não tem problema. Agora, se o sujeito está querendo se fazer passar por quem ele não é, aí ele já vai ter problema. Então ele não quer. Somente os maus se melindram e procuram dissuadir-nos, porque tem tudo a perder. Exatamente por essa atitude, provam o que são e o que não são. Nos itens 267 e 268, que eu não vou detalhar aqui, o 267 tem mais de 20 quesitos, mais de 20 itens, onde ele fala sobre meios, olha lá, resumo dos meios de reconhecer a qualidade dos espíritos. 26, né? Está ali, ó, seguem-se 26 itens explicativos que vão conter orientações a esse respeito. Como fazer para reconhecer a qualidade do espírito comunicante? Não é pelo nome que ele dê, nem pelo nome do médium. Não interessa nem um pouco o nome do médium, nem o nome que ele dê, porque isso não credencia ninguém. O 268 contém recomendações sobre que tipos de perguntas podem ser feitas sobre a natureza do espírito, para você avaliar, e também sobre a identidade. Um exemplo disso, a número 2. Tem mais de 20 lá também no 268. O conhecimento científico de um espírito, tem um S a mais ali, é sempre uma prova, não é proa. Proa é coisa de barco. É sempre uma prova de sua elevação? Já vimos que não. Não. Porque se ainda estiver sob a influência da matéria, pode ter os nossos vícios e preconceitos. Há pessoas que são no vosso mundo excessivamente invejosas e orgulhosas. Pensas que ao deixá-lo, perdem esses defeitos? Resta-lhes, depois que partem daí, principalmente as que alimentaram fortes paixões, uma espécie de atmosfera que as envolve e conserva todas essas coisas más. Esses espíritos semi-imperfeitos são mais temíveis do que os maus, porque na sua maioria, não, está aqui, ó,
esses espíritos semi-imperfeitos são mais temíveis que os espíritos maus, porque na sua maioria juntam a astúcia e o orgulho à inteligência. Pelo seu pretenso saber, eles se impõem às pessoas simples e ignorantes, que aceitam sem exame as suas teorias absurdas e mentirosas. O problema todo está nisso. O problema todo está nisso. Aceitar as coisas. Uma credulidade ingênua, excessiva. Ah, está vindo do mundo espiritual, é uma comunicação mediúnica, o médium é o fulano de tal, esse médium é muito bom. Ah, então isso aqui está tudo certo. Tá coisa nenhuma, tem que examinar. Tem que examinar rigorosamente. Rigorosamente. Todas as obras que estão por aí, mesmo que seja do médium mais famoso, que já até desencarnou, não tem problema, examine tudo. Você vai encontrar um monte de problema ali também. Um monte de problema. Se alguém tiver dúvida sobre os problemas, pergunte para mim que eu falo. Aqui em público eu não vou falar. Herculano Pires, o tradutor aqui desse exemplar, dessa edição do Livro dos Médiuns, José Herculano Pires, já desencarnado há muito tempo até, mas que era um sujeito especialmente crítico. Está fazendo falta no movimento espírita. Herculano Pires era aquele polemizador, mas no bom sentido. Examinava com critério, com lógica, altamente inteligente, jornalista. Ele fala o seguinte, ó: dever dos espíritas, portanto, é combater as mistificações e desmascarar os espíritos embusteiros, assegurando o progresso normal da doutrina. Faltou a palavra aí. Assegurando o progresso normal da doutrina. Que esses espíritos, se empenham em ridicularizar com as suas teorias absurdas, desde que nós aceitemos, evidentemente. Esse é o bom combate de que falava o apóstolo Paulo, em que os inimigos não são os espíritos, nem as pessoas por eles fascinadas, todos dignos do nosso amor. Mas os inimigos são os erros semeados entre as criaturas ingênuas. Repito então aquilo que eu disse anteriormente. Para com pessoas, para com o espírito, caridade, respeito, como ele está dizendo. Para com a comunicação, para com a doutrina pregada, para com o conteúdo, todo rigor, todo cuidado. Aí as pessoas falam, mas é falta de caridade, então deixa. O movimento espírita é muito cheio disso. Não, caridade com pessoas, com espíritos, com conteúdo, não. Extremo rigor. O Kardec ainda faz um questionamento assim. Compreendemos que seja assim, isso lá no 9, eu falei que lá no 268 tem mais de 20 itens, né? Estou pegando só mais um. Compreendemos que seja assim quando se trata de ensinamento sério. Mas como os espíritos permitem a espíritos de baixa classe usarem nomes respeitáveis para semear o erro, através de máximas muitas vezes perversas. Ele questionava os bons espíritos, naturalmente, por que eles permitiam que esses espíritos perversos viessem, então, transmitir doutrinas falsas. Por que vocês permitem isso? É só uma coisa didática, evidentemente, que ele sabia muito bem. É a mesma coisa que nós perguntarmos a Deus por que ele permite que um homem mate outro. Problema nosso. Isso é problema nosso. É o que ele vai dizer aqui, ó. Primeira coisa, não é com a sua permissão que o fazem. Não é com a permissão dos bons espíritos que eles fazem isso. Isso não acontece também entre vós? Os que assim enganam
serão punidos, ficais certos disso. E a punição será proporcional à gravidade da impostura. Aliás, se não fosseis imperfeitos, só teríeis espíritos bons ao vosso redor. Por que nós temos ao nosso redor espíritos de má qualidade? Os espíritos se aproximam de nós por semelhança, por simpatia, por afinidade. Façamos por onde atrair para perto de nós bons espíritos, e nós estaremos livres da presença dos maus. Porque a simples presença dos bons afasta os maus. E todos nós aqui com certeza sabemos o que nós deveríamos fazer para ter ao nosso lado espíritos bons, não é? Se sois enganados, não o deveis senão a vós mesmos. Deus o permite para provar a vossa perseverança e o vosso discernimento. Deus o permite para provar a vossa perseverança e o vosso discernimento, para vos ensinar a distinguir a verdade do erro. Não adianta a gente querer tudo pronto, querer que só tem que vir coisa boa, porque eu não sei separar. Você tem que aprender a separar. Se não o fazeis, é porque não estáis suficientemente elevados e necessitais ainda das lições da experiência. Simples assim. E o último item desse trabalho que o Kardec nos oferece, nesse capítulo, acerca dos falsos cristos e falsos profetas, e aqui tratando, repetindo, mais especificamente dos falsos profetas do além, ele colocou esse texto do Velho Testamento, do profeta Jeremias, o livro de Jeremias, no capítulo 23, dos versículos 16 a 18, 21, 25, 26, 33. Uma realidade relatada no livro de Jeremias, está lá no Velho Testamento, que dizia a respeito, naturalmente, a uma situação da época, né? Mas que era muito parecida. Então o profeta aqui, Deus falando, né, naturalmente, na linguagem bíblica, através da boca do profeta, ele escreve assim: eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Essa expressão é interessante, né? Senhor dos Exércitos, né, Zé? É Deus, né? Na linguagem deles é Deus. Não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e que vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Aí tem mais um texto lá que eu pulei, e ainda Deus falando assim: eu não enviava esses profetas, eles corriam por si mesmos. Eu absolutamente não lhes falava. Eles profetizavam de suas cabeças. Eu ouvi o que disseram esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira, e cujas profecias não são senão as seduções do coração deles? Se, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote vos interrogar e disser: qual o fardo do Senhor? Dir-lhe-eis: vós mesmos sois o fardo, e eu vos lançarei bem longe de mim, diz o Senhor. Isso aqui tudo tem depois aqui uma comunicação, um comentário feito pelo Espírito. Eu coloquei aqui um pedaço. Um espírito que se chamou Luiz, apenas, uma comunicação dada em 1861, um espírito protetor, e ele fala sobre isso o seguinte:
Quando no texto lá está assim, Deus falando, é a visão do coração deles que os faz falar, etc. Essas palavras claramente indicam que já naquela época, os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase cega do povo, predizendo, por dinheiro, coisas boas e agradáveis. Muito generalizada se achava essa espécie de fraude na nação judia. E fácil é de compreender-se que o pobre povo, em sua ignorância, nenhuma possibilidade tinha de distinguir os bons e os maus, sendo sempre mais ou menos ludibriado, mais ou menos, pelos pseudo-profetas, que não passavam de impostores ou fanáticos. Nada há de mais significativo do que essas palavras: eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos, não lhes falei e eles profetizaram. Sonhei, essa coisa toda, essa linguagem que eles usavam. Um dos meios que eles empregavam para explorar a confiança de que eram objeto. A multidão, sempre crédula, não pensava em lhes contestar a veracidade dos sonhos ou das visões. Achava isso muito natural e constantemente os convidava a falar. E o povo gostava de ser enganado, sempre foi assim. Até hoje é assim, em todos os campos. Não só o campo da religião. O povo gosta de ser enganado. Nós todos aqui sabemos perfeitamente como é que funciona isso. E sabemos também perfeitamente como é que muitos espertalhões, muitas pessoas de má índole, se aproveitam dessa ingenuidade, exploram essa ingenuidade e se locupletam, e se enriquecem, e se tornam cada vez mais poderosos à custa da ingenuidade inocente de um povo pouco esclarecido. Que Deus nos abençoe, muito obrigado.